Não somos uma comunidade de gente perfeita, pronta e acabada. Somos uma comunidade de pessoas transformadas, que ainda precisam e aqui encontram ajuda, apoio e encorajamento. Somos uma comunidade de esperança, de perdão e de restauração. Não geramos culpa, trazemos a cura. Não pomos fardos, entregamos a paz. Não condenamos, acolhemos. Não fazemos concessão ao pecado, mas ensinamos a santidade. Não viramos as costas ao aflito, apontamos caminhos para a vida. Porque o que nos define é a transformação das vidas através da palavra. Enquanto nós estamos aqui cultuando, os nossos pequeninos estão ali na sala anexa sendo ministrados num culto infantil. Eu soube também que há uma galera lá atrás, lá fora, no telão, assistindo este mesmo culto. Eu e Maura queremos mandar um abraço para o pessoal que está lá assistindo o culto pelo telão. Dá para fazer barulho daí, gente? Estou ouvindo já. Olha lá. Amém. Viu como é que eles estão conectados com a gente? Estamos em ambientes separados e eles lá estão cultuando o mesmo culto que a gente. Dá para fazer barulho daqui para eles lá fora também? Dá? Ouviram daí? Isso é um barato. Isso é sensacional. Olha o que a internet, o que a comunicação, o que esse mundo moderno já nos proporciona. Estamos praticamente afastados aí talvez por 10 metros, praticamente no mesmo local, em 2 ambientes, assistindo o mesmo culto, adorando ao mesmo Deus. Amém. Gente, há um grande desafio para a igreja de hoje, é alcançar essa geração high-tech. Essa geração, pela sociologia, ela é definida como a geração Y. É a geração que nasceu junto com a internet. Ela veio a partir do finalzinho da década de 80 e começa a crescer a partir da década de 90. E eles nasceram com a internet em uso, né? Com toda a tecnologia que nós temos hoje em dia. E a gente, então, hoje pode presenciar e acha engraçado como uma criança, às vezes, de 1 aninho, sabe manusear um celular, um tablet, né? Até mesmo um computador, porque eles nasceram junto com isso. Mas essa idade, né? Eles têm também uma personalidade. Dentro dessa personalidade, tudo é muito rápido, né? As coisas dentro da tecnologia acontecem com muita rapidez. E eles adquiriram essa personalidade também. Tudo é para ontem. Tudo tem que ser imediato. Eles são muito ansiosos. Eles querem tudo para agora, né? Nada de ficar esperando as coisas acontecerem. Tem que estar acontecendo na hora, ao vivo. E isso traz neles algumas características que nós, das gerações antigas, mais antigas, gerações X, gerações Z, não possuímos. Nós temos um pouco mais de paciência, nós temos um pouco mais de experiência, nós aguardamos as coisas acontecerem. Enquanto essa geração hoje não aguarda, não espera nada acontecer. Eles são extremamente ansiosos. Tem um lado bom, né? Porque eles têm uma produtividade muito rápida, eles sabem fazer muita coisa ao mesmo tempo, conseguem fazer, mas também tem um lado ruim, porque não conseguem esperar as coisas acontecerem naturalmente, como é normal a todo ser humano. E a igreja é o lugar onde essas gerações se encontram e às vezes até se degladiam. Há um conflito de gerações nas nossas igrejas. E nós que somos das gerações anteriores, precisamos compreender e aceitar essa nova turma que está chegando, atropelando a gente. E nós precisamos dar passagem a essa turma que está chegando com garra, com determinação, com inteligência, com capacidade, com criatividade. E nós precisamos dar valor a essa gente. O mundo de hoje, 2015, quase 2016, não é mais um mundo de 30, 40 anos atrás. O mundo mudou radicalmente. E há quem diga que o mundo se transformou a partir do dia 11 de setembro de 2011. 2011? Não. 2001. 11 de setembro de 2001. Ali foi um marco na história da humanidade. A partir dali o mundo mudou radicalmente. Mas nós queremos agora passar para vocês algumas ideias muito criativas de crianças. Se você tem filho,
neto, sobrinho, sobrinha, a gente se impressiona com a inteligência, com a criatividade das nossas crianças. Elas observam tudo, têm respostas para tudo. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e a pergunta que foi dada às crianças foi a seguinte: o que é amor? A pesquisa foi feita nos Estados Unidos por profissionais de educação e de psicologia, com um grupo de crianças de 4 a 8 anos. E as respostas são surpreendentes. Olha a primeira resposta que foi dada por um menino de 6 anos a esta pergunta: o que é o amor? Dá para você ler aqui atrás? Ok? Amor é quando alguém te magoa e você, mesmo muito magoado, não grita porque sabe que isso fere os seus sentimentos. Essa pergunta foi feita pela Rebeca, de 8 anos. Respondida. E ela respondeu o seguinte a respeito do amor: quando a minha avó pegou artrite, ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos dedos do pé. Meu avô, desde então, pinta as unhas para ela, mesmo quando ele tem artrite. O Cal, de 5 anos, respondeu sobre o amor: amor é quando uma menina coloca perfume e o menino coloca loção pós-barba. E eles saem juntos e se cheiram. A Lauren, de 4 anos, disse: o amor, eu sei que a minha irmã mais velha me ama, porque ela me dá todas as suas roupas velhas. E aí ela tem que sair para comprar outras. Essa irmã mais velha, hein, é espertinha. O Tommy, de 6 anos, respondeu: amor é como uma velhinha e um velhinho que ainda são muito amigos, mesmo se conhecendo há muito tempo. O Billy respondeu, de 4 anos: amor é quando alguém te ama, a forma de falar seu nome é diferente. Cris, de 6 anos, disse: amor é quando você sai para comer e oferece suas batatinhas fritas, sem esperar que a outra pessoa te ofereça as batatinhas dela. E a Nica, de 6 anos: se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você não gosta. A Samantha, de 7 anos: quando você fala para alguém algo ruim sobre você mesmo e sente medo que essa pessoa não venha te amar por causa disso, aí você se surpreende, já que não só continuam te amando, mas te amam mais ainda. Isso é amor. Cris, de 8 anos: amor é quando a mamãe vê o papai suado e mal cheiroso e ainda fala que ele é mais bonito que o Robert Redford. E a Cindy, de 8 anos: durante a minha apresentação de piano, eu vi meu pai na plateia me acenando e sorrindo. Era a única pessoa que fazia isso e eu não sentia medo. Noelle, de 7 anos: amor é quando você fala para um garoto que linda camisa ele está vestindo e ele a veste todo dia. E a Paty, de 8 anos: amor é se abraçar, amor é se beijar, amor é dizer não. Mary Ann, de 4 anos: amor é quando seu cachorro lambe sua cara, mesmo depois que você deixa ele sozinho o dia inteiro. E a Karen, de 7: quando você ama alguém, seus olhos sobem e descem e pequenas estrelas saem de você. Ai, que romântico. Jenny, de 4 anos: há 2 tipos de amor, o nosso amor e o amor de Deus, mas o amor de Deus junta os dois. E para finalizar, o Max, de 5 anos, respondeu: Deus poderia ter dito palavras mágicas para que os pregos caíssem da cruz, mas ele não disse isso. Isso é amor. Profundo, né, gente? Uma criança de 5 anos respondendo com essa grandeza. Outras perguntas foram feitas a outras crianças, né? E a primeira foi: como decidir com quem se casar? Já pensou o que vai sair daí? Como decidir com quem se casar? O Alfredo, de 10 anos, respondeu: bom, precisa procurar alguém que gosta das mesmas coisas que você. Se você gosta de futebol, ela também deve gostar quando você assiste futebol, e assim ela te traz batata frita e cerveja. Misericórdia, esse rapaz. A Cristina, de 10 anos, disse: ninguém decide sozinho com quem se casar. Deus decide por você muito tempo antes e você tem que entender. A pergunta seguinte foi: qual é a melhor idade para se casar? Atenção, meninas, qual é a melhor idade para se casar?
A Camila, de 10 anos. A melhor idade é aos 23, porque assim você conhece teu marido pelo menos há uns 10 anos. O Fernando respondeu: não existe a melhor idade para se casar. Tem que ser muito estúpido para querer se casar. Misericórdia, esse rapaz precisa ir para a igreja. Tem que se converter, esse menino. A outra pergunta foi: o que os teus pais têm em comum? O que os teus pais têm em comum? A Ana respondeu que não querem mais ter filhos. Coitadinha, né? O que as pessoas fazem em um encontro? O que as pessoas fazem em um encontro? Os encontros são para se divertir e as pessoas devem aproveitar para se conhecer melhor. Até os meninos têm coisas interessantes para dizer se prestarmos bastante atenção. Olha Isso só, é verdade. Até os meninos, misericórdia. O Martin respondeu: no primeiro encontro, contam-se mentiras interessantes para conseguir um segundo encontro. Ele lá atrás está falando assim, é verdade, né? O que você faria se o primeiro encontro não desse certo? O que você faria se o primeiro encontro não desse certo? O Carlos respondeu: iria para casa e faria como se estivesse morto. Então telefonaria para os jornais e mandaria publicar que morri. Rapaz, esse rapaz está dramático demais. Eu acho que ele anda lendo Nelson Rodrigues, né? Só pode ser. Quando se pode dar o primeiro beijo? Quando se pode dar o primeiro beijo? A Pamela disse: quando o homem é rico. Não é? E o Henrique respondeu: quando você beija uma mulher, Desculpa. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Quando você beija uma mulher, tem que casar e ter filhos com ela. É assim a vida. Viu? Beijou, tem que casar. Tá certo. É melhor ser casado ou solteiro? É melhor ser casado ou solteiro? Essa é muito boa. A Anitta, de 9 anos, respondeu: para as meninas, é melhor ficar solteiro. Mas os meninos precisam de alguém que limpe, que passe, que cozinhe. Que arrume a casa. O que temos de fazer para que o casamento tenha sucesso? Olha o que essa criança respondeu. 10 anos. Temos que dizer à mulher que ela é linda, mesmo que pareça um caminhão. Um dos grandes desafios da igreja no Brasil hoje é tentar dar respostas a essa geração. O tema da mensagem de hoje é a igreja alcançando esta nova geração. E volto a dizer que essa nova geração está conosco, dentro das nossas casas. São os nossos filhos, adolescentes, crianças, jovens, netos, sobrinhos que convivem conosco. O texto que nós queremos fazer uso nesta noite está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. E as telas seguintes vão também apresentar esses versículos, e você pode acompanhar através da sua Bíblia, do seu iPad, iPhone, do seu celular, smartphone, ou também através do Data Show, que os versículos vão aparecer aqui atrás. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Esse texto foi escrito pelo grande legislador do povo judeu, do povo de Israel, Moisés. Moisés estava ali tentando ensinar a uma geração, tentando dar instruções claras para que essa geração pudesse, então, dar prosseguimento àquilo que aprendeu e transmitir às gerações futuras. E parece que nós estamos vivendo nos dias de hoje esse mesmo desafio. Nós que somos das gerações anteriores, recebemos de Deus ensinamentos e lições, e precisamos ter muita atenção, dar muita importância na transmissão daquilo que recebemos para os nossos filhos, sobrinhos, netos. Nós não podemos mais nos omitir. E nós que somos adultos, idosos, precisamos então entrar também neste mundo,
Ora, guardando as devidas proporções, é óbvio que uma pessoa com seus 70, 80 anos não tem a mesma habilidade que um adolescente de 13, 14 anos, por exemplo. Mas pelo menos tem que entender o que está acontecendo neste mundo, para dar pelo menos respostas. E há nesse texto pelo menos 3 compromissos pedagógicos, para que a igreja consiga alcançar esta nova geração. Há pelo menos 3 compromissos pedagógicos neste texto, que devem ser respondidos. O primeiro compromisso nesse texto que eu vejo é do pai, ou seja, de Deus para os pais. Por isso que a família é importante neste processo de ensino-aprendizado. Nós entendemos ontem que o principal centro de fé, de espiritualidade, não é a igreja, mas é a casa, a família. É lá em casa, na sua casa, em família, é que você tem as maiores oportunidades de ensinar Deus, de passar valores cristãos. A igreja tem sim o seu papel, a igreja cumpre sim o seu objetivo, mas a igreja enquanto instituição, ela é limitada. Ela não consegue estar com seu filho às 24 horas do dia. Eventualmente, via de regra, os seus filhos estão aqui, às vezes, 4, 5 horas por semana. Estão em contato com a palavra, às vezes, 1 hora por domingo. É muito pouco. E de modo que você que é pai, que é mãe, não pode deixar apenas à igreja essa responsabilidade. O compromisso de educar religiosamente é, prioritariamente, um compromisso familiar. Primeiro compromisso pedagógico do texto que nós entendemos é de Deus para os pais, é do pai para os pais. Então os pais, a família estruturada, precisa receber de Deus ensinamentos, abrir o coração, com toda a alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Nós que somos pais, tios, avós, nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Dentro de casa, você que é esposo, você que é marido, você tem uma missão de ser o sacerdote da sua casa, do seu lar. Não é apenas o pastor da igreja que é responsável em evangelizar o seu filho, em edificar a sua casa, o seu lar. Lá dentro da sua casa, você que é marido, você que é esposo, você que é pai, você que é homem, tem a missão dada por Deus na palavra de ser o sacerdote do lar. A criança, ela aprende por repetição e por exemplo. E você não vai ver o seu filho orar, você não vai ver o seu filho se dedicar, ou você não vai ver aquele que você está educando, aquele que você está criando, se você primeiro não faz isso. Então, eles precisam ver, eles precisam saber que nós, como pais, temos um compromisso com Deus. Eles precisam entender que aquele momento lá que você está recluso, que você vai para o seu quarto, você está orando, está falando com Deus. Eles precisam saber que existe relacionamento entre o pai deles e Deus, entre a mãe deles e Deus. Eles precisam saber também que existe um relacionamento de aliança entre o casal, porque é a partir daí que o filho, a filha, é a partir daí que aquele que está sendo criado naquele lar vai perceber que existe uma cumplicidade entre o casal, que ali existe uma aliança, que ali existe amor, que a partir dali ele vai poder começar a visionar o seu próprio casamento. Poxa, eu quero ser daquele jeito ali, eu quero no futuro ter o meu casamento, ter a minha vida, ter o meu relacionamento, a minha família, assim como meu pai e minha mãe fazem também no meu lar, na minha casa. Então, a gente, a partir de nós, nosso relacionamento com o Senhor, é que nós vamos criar, que nós vamos educar, que nós vamos construir pessoas para a glória do Senhor, no futuro. Não só no futuro, agora também, porque eles já podem fazer isso, e a gente vai ver isso no finalzinho. Vamos ler a frase que vai ser colocada na próxima tela? Juntos. A principal... Só um instantinho, vamos juntos. A principal prioridade da família deve ser estabelecer um relacionamento entre os seus membros, que seja um reflexo de um relacionamento autêntico com Deus. Pai, mãe, tio, tia, avô, avó.
Vocês precisam ter um relacionamento forte com Deus, intenso com Deus, porque os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, olharão para vocês e vão perceber que a luz de Cristo brilha primeiramente em vocês e, consequentemente, vai brilhar na vida deles. Isso é promessa de Deus. Pais, abram os olhos para o alto, abra o coração para o Altíssimo. Seja dentro de casa um exemplo, não de perfeição, porque ninguém é perfeito, mas tenha uma vida de devoção a Deus, espiritualidade. Se possível, resgate ou continue fazendo, por exemplo, o culto doméstico. Um exemplo tão importante, tão significativo, que deixa marcas profundas no coração dos nossos filhos. O segundo compromisso pedagógico do texto está ainda registrado nos versículos. Agora é dos pais para os filhos. Uma vez que os pais, que a família está devota a Deus, ouve de Deus as instruções, esse casal está pronto para testemunhar, para transmitir aos seus filhos, naturalmente. Os filhos vão observar, vão perceber que o seu pai e sua mãe têm vida com Deus, têm vida de oração, e a vida que vivem na igreja é uma vida que se espelha dentro de casa. Eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês, de nada adianta na igreja, no seu pequeno grupo ou na sua célula, você orar, clamar, levantar as mãos, ter intimidade com Deus, se dentro da sua casa você não é esse mesmo espelho. Lá na sua casa você tem grande valor. E nós que somos pais precisamos então transferir conhecimento bíblico, devoção a Deus para os nossos filhos, não importando a idade deles, não importando o testemunho que eles estão dando. Nós precisamos ter essa preocupação, essa percepção. Portanto, pais, transfiram para os seus filhos conhecimento bíblico, experiência com Deus. Orem, e os seus filhos orarão. Leiam a Bíblia, os seus filhos também lerão. Tenham intimidade com Deus, os seus filhos também terão. Falem bem da sua igreja, do seu pastor, os seus filhos falarão bem da igreja e do pastor. Tenham disposição para ir à igreja, para a sua célula, e os seus filhos aprenderão a ter a mesma decisão, a mesma atitude. No mundo dos negócios, no mundo secular, faça as suas obrigações, cumpra com os seus requisitos, com as suas funções, seja ético, coerente dos negócios. Os seus filhos vão observar. Crianças observam tudo. Eles prestam atenção em detalhes. Lembro que minha filha Isabel hoje, com 11 anos, quando ela tinha 4 anos de idade, eu estava explicando para ela o conceito bíblico de família, falando sobre casamento, explicando para ela que Papai do Céu, na época eu disse: filha, Papai do Céu já sabe com quem você vai se casar. Papai do Céu sabe quando você vai se casar. Talvez, filho, o seu futuro esposo, disse isso naquela época, é da nossa igreja, talvez de uma outra igreja, talvez da sua escola. Talvez você ainda não conhece o seu futuro esposo, mas um dia você vai se casar. E depois do casamento, você vai ter filhos, e papai e mamãe terão netos. Seus filhos, filhos do seu irmão também. E ela observando, atenta, com 4 anos, disse para mim o seguinte: pai, quando eu crescer, eu quero que o meu marido seja igual a você. 4 anos de idade. É claro que aquelas palavras me impressionaram, me encheram de orgulho, mas ao mesmo tempo de responsabilidade. Falei: Deus, que eu consiga manter no coração e na mente da minha filha este mesmo ideal, que ela continue nutrindo no coração um desejo de se casar com um homem parecido com o seu pai. E eu pensei: se eu não fosse um bom marido, se eu fosse um marido, por exemplo, agressor, violento, se eu fosse um marido infiel, se eu não cumprisse com as minhas obrigações, com os meus papéis em casa, será que eu plantaria no coração da minha filha esse desejo de se casar no futuro? Consequentemente, não. Claro que aquelas palavras me encheram então de responsabilidade e de temor. E de vez em quando eu tento manter esse compromisso no coração dela. Agora, é claro que agora com 11 anos, quando eu pergunto, ela fala: pai, de novo, está fazendo eu pagar mico? É claro, tudo bem, pai, eu continuo querendo me casar com um homem igual a você, mas vamos mudar de assunto.
é coisa típica do adolescente. Mas, gente, como é bom você perceber que os seus filhos estão olhando para você que é pai, que é mãe, apesar dos erros e defeitos. E minha filha, os nossos filhos conhecem os nossos erros e defeitos. Nós não omitimos deles os nossos erros e defeitos. Eles sabem que nós somos falhos. Eles sabem que nós somos pecadores, arrependidos, merecedores da graça de Deus. Mas é muito bom quando a gente percebe que os nossos filhos estão olhando para a gente e percebem que está valendo a pena. Os nossos pais estão dando exemplo. Eu estou recebendo dos nossos pais lições que eu vou levar para a vida inteira. O meu filho fica observando o jeito que eu trato Maura. E ele já andou assim, meio que nas entrelinhas, dizendo que no futuro vai querer tratar a futura esposa como eu trato a mãe dele. Com carinho, com respeito, com atenção. Ele pensa em ter filhos. Ele gosta muito de crianças. Porque ele percebe a maneira como eu trato ele e trato a irmã. Ele percebe a maneira como a mãe dele trata a irmã e ele também. Nós não temos noção, nós que somos pais, dos valores que estamos transmitindo para os nossos filhos, não importando a idade deles. Filhos são filhos para a vida inteira. Existe ex-marido, ex-esposa, ex-pai não existe, ex-mãe não existe, ex-filho, claro que não. Essa relação é para a vida inteira. Que você, pai e mãe, consiga transmitir para os seus filhos boas lições e bons ensinamentos. É interessante a estratégia que Deus dá aos pais e aqueles que são responsáveis em criar alguém, em criar uma criança, um jovem, é de falar, né? Fale a todo momento, quando você estiver andando pelo caminho, quando estiver sentado, quando estiver levantando, quando... todo momento fale. E o jovem, ele tem uma característica de falar: pô, mãe, poxa, está falando de novo isso? E às vezes é o pastor ensinando aqui, né? O pastor está falando de novo isso. Fale, continue falando. Essa é a estratégia para ganhar o coração do jovem. Essa é a estratégia de arrebatar o coração da criança. Continue falando. Já perceberam que os pequeninos, aqueles que trabalham com crianças, sabem que as crianças gostam de ouvir uma história mais de uma vez? E eles falam assim: conta de novo aquela história, conta de novo de Davi, conta de novo de Samuel. Porque eles assimilam na repetição. Todos nós aprendemos assim. Quanto mais você repete, mais você interioriza. Então fale o tempo todo. Ah, minha filha já está grande, é rebelde, bate a porta. Continue falando. Não desista, eduque. Igreja, não desista. Continue falando, continue ensinando, discipulando os jovens, os adolescentes, as crianças. Invistam nessas vidas. Porque hoje... é tudo muito fácil, é tudo muito descartável, tudo muito passageiro, né? Tudo muito rápido. E a igreja precisa entrar dentro desse ritmo, nessa vibe, como diz eles aí, né? Precisa entrar nesse ritmo para conquistar esses jovens e esses adolescentes. Vamos ler a frase que vai ser colocada agora na próxima tela? Vamos juntos? O que dou aos meus filhos ou o que faço por eles não é tão importante quanto as marcas que deixo em suas vidas. Qual o primeiro compromisso pedagógico do texto? Do pai para os pais. O segundo compromisso, dos pais para os filhos. O terceiro compromisso é dos pais e filhos para o mundo. Depois que os pais recebem de Deus, transferem para os seus filhos, agora pais e filhos habilitados, fortalecidos, armados, consegue então ser espelho para a sociedade. Uma família abençoando outra família. Uma família, outras famílias, uma igreja que é composta por famílias, consegue influenciar uma geração. E está aí o grande desafio da igreja. Igreja é o centro de ensino. Igreja é reunião de pessoas adoradoras, novas criaturas em Cristo. Coisas velhas se passaram. O novo se faz novo todos os dias. De modo que a igreja se transforma num lugar onde o crente vem, as famílias se encontram, aqui são alimentadas, conseguem em casa dar frutos, dar exemplo daquilo que aprendem aqui.
e, consequentemente, transformar a sociedade. O verdadeiro avivamento é aquele que ocorre a partir de uma família, a partir de uma igreja, que consegue então transformar a realidade de toda uma sociedade. Essa igreja vai realmente fazer a diferença neste bairro, nesta cidade. Amém. Quando, em nome de Jesus, o índice de criminalidade cair, quando o tráfico de drogas reduzir, quando o índice de roubos e assaltos também cair nas estatísticas, quando a miséria for transformada em vida cidadã, em vida ética, coerente, em vida digna, aí sim haverá um verdadeiro avivamento neste lugar. E eu tenho certeza que Deus está levantando aqui, através desta igreja, famílias fortalecidas, famílias inabaláveis, prontas para testemunhar lá fora, lá no dia a dia. É lá no seu trabalho, é lá na sua escola, na sua universidade. É lá que você tem que fazer a diferença. Mas tudo parte de um encontro dos pais com o Pai. Depois desses pais transferindo este conhecimento aos seus filhos. E agora a família, toda ela fortalecida, consegue ser bênção para o mundo. Um dos grandes privilégios que nós temos como pais cristãos é fomentar na mente e no coração dos nossos filhos o desejo de servir a Deus. E servir a Deus não é só o pastor que serve, o missionário. Porque há uma confusão na mente de alguns cristãos, achando assim, o meu filho, ele só pode fazer a obra de Deus se for um pastor ou um missionário. Está errado. O seu filho pode ser um missionário, sendo ele um médico, um engenheiro, um pedreiro, um balconista, um eletricista, um advogado, um político, um jogador de futebol. Não importa a profissão que o seu filho escolha, ali ele é um missionário. Claro que se ele optar e se Deus o chamar para a obra missionária, especificamente falando, ou para o ministério pastoral, amém. Mas entenda que entre o sagrado e o secular, há uma mistura intensa. Não há mais essa divisão entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. O secular e o sagrado se confundem muitas vezes. Nós não podemos ser crentes apenas no domingo. Não podemos ser cristãos apenas aqui na igreja. Lá na segunda-feira, quando você chega no seu trabalho, ali você também é um cristão. Lá em sala de aula, se você é um professor, por exemplo, lá você tem uma grande oportunidade de falar do Evangelho, através da sua vida, do seu testemunho. De modo que o secular e o sagrado, eles se completam, se complementam. Meu filho, eu já percebi que ele tem assim um certo receio de ser chamado por Deus para o ministério pastoral. Talvez paira sobre ele uma grande responsabilidade, um grande medo de ser chamado por Deus para o ministério pastoral. Um dia eu conversei com ele sobre isso, falei, filho, você não precisa estar preocupado com isso, porque é uma cobrança natural. O filho do pastor tem que ser igual ao pastor. O filho do pastor tem que ser pastor, tem que ser chamado, tem que se comportar como tal, tem que pregar, tem que orar, tem que ser o exemplo. Não façam isso. Não cobrem igreja dos filhos do pastor, porque o pastor é pastor. O filho pode não ser pastor, a filha pode não ser uma pastora. A esposa do pastor é a esposa do pastor, não é pastora, a não ser que ela tenha um chamado pastoral. Eu tenho dito que Maura é esposa do pastor Paulo, e ela cumpre muito bem o papel de esposa de pastor. Até agora Deus não a chamou para ser pastora, mas ela poderia ser pastora, mas ela não é. Há uma grande diferença entre ser pastora e ser esposa de pastor. Esposa de pastor é mulher sem nome, é a esposa do pastor, mas ela tem nome, é Geisa, é Maria, é Débora, estão por aí as esposas dos pastores. Elas são esposas de pastores, que cumprem muito bem a missão de ser esposas de pastores. Os nossos filhos são filhos de pastores, não são pastorzinhos e pastorzinhas.
Aí eu conversando com meu filho, falei: filho, o que eu quero é que você seja o que Deus quer que você seja. Descanse. O que eu quero como seu pai, o que sua mãe quer como sua mãe, é que você seja o que Deus quer que você seja. Nunca se afaste, se desvie daquilo que Deus quer para você. O único recado que eu disse para ele. Não fique preocupado quando te chamam de pastorzinho, ou quando exigem de você um comportamento que o seu pai tem. Você é o filho do pastor Paulo, só isso. Se porventura Deus te chamar para o ministério, Deus vai preparar o seu coração para o ministério pastoral. Mas se você for chamado por Deus, por exemplo, para ser uma outra atividade profissional qualquer, um outro chamado qualquer, lá você vai ser um missionário. Lá também você pode exercer o seu ministério. Que privilégio quando famílias inteiras estão dispostas a ser luz e sal neste mundo. E aqui nós temos famílias que compõem esta igreja. Famílias prontas para fazer a diferença lá fora. A partir do momento que você sai por aquelas portas, lá é o seu campo missionário. Lá a sua família tem a oportunidade de ser bênção para esta geração, para esta sociedade. Jovem, adolescente, hoje vocês têm sido muito bombardeados, principalmente na escola e na faculdade, principalmente. Eu estou terminando agora minha segunda graduação em serviço social e eu sou uma das alunas mais velhas lá e eu vejo as jovens, as meninas mais novas, de 20 anos, de 19 anos, na turma, e como aquele grupo novo, né, de pessoas bem jovens, são bombardeados com ceticismo, com homossexualismo e com tantas outras coisas que essa sociedade contemporânea tem trazido. Então, pense bem, pese na balança todos os valores que você tem aprendido dentro de casa, na igreja. Não vale a pena, às vezes, trocar aquilo que você já traz, aquilo que seus pais lhe ensinaram, aquilo que Deus colocou no seu coração, por aquilo que é tão passageiro, que é efêmero, que é também vazio, que não traz felicidade, como o ateísmo, por exemplo. Muitos professores em sala de aula, nas faculdades, têm pregado que são ateus, que Deus não existe, que Deus não está nem aí para a humanidade. Por que isso tem acontecido? Por que aquilo tem acontecido? E muitos jovens têm sido influenciados por essa corrente. Não se deixe enganar. Peça ajuda ao seu pastor, peça ajuda lá na sua célula. Peça a Deus que lhe dê sabedoria, lhe dê visão para continuar falando desse evangelho, para continuar pregando Jesus. E ao invés de ir com a multidão, traga a multidão para a igreja. Traga os seus amigos, convide para estar aqui. Eu tenho certeza que eles vão se sentir bem. Eu tenho certeza que eles vão preencher aquele vazio que eles têm no coração. Amém. Vamos ler a próxima frase que será colocada agora? Vamos juntos? Cada marido, esposa e filhos desempenham um papel singular na missão de expressar o amor de Deus um para o outro. A despeito de suas imperfeições, a família existe para revelar o coração de Deus a todas as gerações. Para a gente terminar, 10 palavras-chave para os pais nesse processo de transferência de conteúdo, nesse processo, então, de você ser bênção para esta geração. Primeira palavra importante, atenção, pais, observe. Observe as roupas dos seus filhos, corte de cabelo, comunicação verbal, não verbal, os seus amigos, interesses, mudanças de hábitos, os sentimentos dos seus filhos, as músicas que eles ouvem, as suas preferências musicais, os programas de televisão que eles assistem. Cheque a internet, os e-mails, o WhatsApp. Entre nas redes sociais dos seus filhos, as atitudes que eles estão tendo ultimamente, os seus comportamentos. Olhe os cadernos, notas escolares, com quem eles estão saindo, para onde estão indo. Observe tudo. Esse é o nosso papel. Tem muitos pais que falam assim: ah, pastor, meu filho é um santo. A minha filha foi criada na igreja, eu confio nela, ela é uma menina exemplar. Fica tranquilo que o filho do vizinho, sim, eu sei que dá problema, mas o meu filho não. Cuidado.
Nunca confie tanto. Confie sempre desconfiando. Não abra tantas exceções assim. Vá negociando, vá conversando. Dá algumas incertas de vez em quando. Se foi para a escola, vá para ver se está na escola. Se marca, não tem no horário lá que sai ao meio-dia, verifica se está saindo ao meio-dia. Se não chegou em casa no horário mais ou menos marcado ou combinado, se demorou a chegar, onde estava, por que demorou? Isso é conversa, isso é diálogo. Nós precisamos observar todo o comportamento dos nossos filhos para o bem deles. Não é para você ser aquele cão de guarda, aquele pai ou mãe opressores, não, de forma alguma. Mas precisamos ter esse olhar sempre atento. A segunda palavra é comunique. A comunicação entre pais e filhos é uma demonstração de simpatia, de carinho, interesse, preocupação, amor e empatia. Fale e ouça sobre os sentimentos, sobre os pensamentos, as opiniões, as alegrias, as mágoas, coisas do acaso, sexualidade, finanças, carreira, certo e errado, etc. Fale sobre tudo. Muita gente pergunta quando é a idade para se falar a respeito de sexo para criança, ou quando é a idade para se falar a respeito de responsabilidade. Quando a criança perguntou, fale sobre tudo. Converse abertamente, seja pai, não amigo, né? Aquele amigo, eu sou um coleguinha do meu filho. Não, eu sou o melhor amigo do meu filho, sou aquele que vai dar direção, sou aquele que vai nortear todas as decisões daqueles que estão sobre a minha responsabilidade. A terceira palavra-chave é verdade. Fale aos seus filhos a verdade sobre Deus, sobre moralidade, sobre você mesmo, o mundo ao redor. Fale sempre a verdade em amor. A quarta palavra é confiança. Confie em seus filhos, dê liberdade para eles. Seja coerente para que eles aprendam a confiar em você e nas outras pessoas. Estique a corda devagar e sem pressa. O que é esticar a corda? É você segurar de um lado e amarrar, hipoteticamente, virtualmente, aqui ou no tornozelo e soltar, mas segurar a outra ponta. Para você nunca perder o seu filho de vista. Nunca deixá-lo sozinho. Os nossos filhos, não importa a idade, eles estão sempre aprendendo. Apesar de ter 44 anos, Mauro 43, casado já há quase 21 anos, nós sempre devemos obediência aos nossos pais. Nossos pais sempre têm algo a nos ensinar. Isso é demonstração de confiança. A quinta palavra é equipe. Eles precisam saber que você estará com eles e não contra eles. Os pais não são adversários. Como família, vocês estão trabalhando juntos e não dividindo. Vocês formam uma equipe. A sexta palavra é o toque. Os filhos precisam de toque físico, de abraço, beijo e todos os outros tipos de carinhos apropriados. A sétima palavra é agradeça. Digam aos seus filhos o quão gratos vocês se sentem por eles e eles começarão a fazer o mesmo por vocês. Os pequenos gestos, gente. Sabe aquele filho que passa de ano raspando, como foi falado aqui ontem? Conseguiu passar? Faça festa. Alegre-se. Aquela menina que às vezes faz em casa pequenas atividades domésticas, ajudando a mãe. Não faz de forma perfeita? Valorize, reconheça. Pequenas coisas, pequenas mudanças, sinalize, pontue positivamente. Agradeça a Deus o filho que você tem, a filha que você tem. Não fique só olhando os problemas, os defeitos. Pare de ficar criticando exageradamente. Lembre-se do mito da grama mais verde. Isso é um mito. Os filhos dos vizinhos são melhores do que os meus filhos. O filho daquela irmã é exemplar. Eu me espelho, eu queria que o meu filho fosse igual o filho daquele irmão. Não faça isso. Não faça isso. Não existe filho perfeito. Valorize o seu filho. Agradeça a Deus por ele, por ela. Tempo é a oitava palavra. Os filhos precisam dos pais. Nunca substitua a presença por presentes. Inclusive agora, no final do ano, viu? Muitos pais tentam comprar a amizade, o carinho, o afeto dos seus filhos, dando presentes, viagens, comprando um carro, levando os filhos para um passeio, para o shopping. Isso não substitui o abraço, o afeto, o acolhimento. A nona palavra é ensino.
Vocês são os principais professores de seus filhos, não os avós, não a babá, não a escola e nem a igreja. O principal ensino é dado pelos pais. A 10ª palavra é Deus. Para os filhos, a primeira figura de Deus é retratada através da vida dos seus pais. Seja um exemplo. Você não é perfeito, mas pode ser um exemplo para eles. Para terminar, aos filhos e aos pais, a orientação de Efésios 6, de 1 a 4 é a seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém?